Olá, eu sou Ádilo Passos e irei fazer a apresentação do trabalho intitulado Participação de Idosos em Grupos de Convivência, uma reflexão teórica, de minha autoria e de autoria das autoras Maria Ilmara da Ponte e Thalita de Araújo Souza. Conforme os dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD de 2017, a população brasileira era de 207,1 milhões de pessoas, sendo que a participação dos idosos foi de 14,6% da população, o que compreende mais de 30 milhões de habitantes. Assim, observamos o exponencial crescimento da população idosa no Brasil. Nessa perspectiva, é necessário que se compreenda o processo do envelhecimento e os parâmetros que levam idosos a buscarem uma melhor qualidade de vida. Assim, surgem os grupos de convivência enquanto locais que fomentam o envelhecimento digno, ativo e saudável, a partir do fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Congruente ao que foi exposto, esta pesquisa tem por objetivo geral realizar uma revisão da literatura acerca das contribuições da participação de idosos em grupos de convivência para um envelhecimento com qualidade. Então, no método, podemos dizer que trata-se de uma revisão da literatura a partir da sondagem de trabalhos já realizados. Foram analisados textos indexados nas bases BDTD, periódicos CAPES e no repositório institucional da Faculdade do Baixo Parnaíba. A busca nas bases se deu a partir das palavras-chave envelhecimento saudável, grupos de convivência e idosos. Além disso, foram selecionados somente textos dos últimos 5 anos, 2015 a 2019, e publicados em português. A seleção envolveu verificação da temática central dos estudos, exclusão de duplicatas e ainda compilação e integração da análise dos dados. Os resultados foram encontrados 122 trabalhos, dentre os quais somente 8 foram direcionados para a análise, sendo uma dissertação e uma tese na BDTD, 4 artigos advindos do periódicos CAPES e 2 monografias originadas do repositório institucional da FAP. Dentre o número total de pesquisas encontradas, foram descartadas 114 produções, pois não apresentaram proximidade com o tema em questão, qual seja a participação de idosos em grupos de convivência. Então, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, 2012, no mundo contemporâneo, a cada segundo, 2 pessoas celebram o seu 60º aniversário, somando cerca de quase 58 milhões de idosos que comemoram anualmente os seus 60 anos ou mais. Isso corrobora o nosso dado lá da introdução, com relação ao envelhecimento da população. Nessa perspectiva, é válido destacar a diferença existente entre envelhecimento e velhice. Segundo Duarte, 2008, o primeiro é definido como um processo universal que se inicia na concepção e vai até o último dia de vida do indivíduo. Já a velhice, segundo Neri, é definida como sendo a última fase do ciclo vital. Então, envelhecimento é um processo, a velhice é uma fase do ciclo de vida do indivíduo. Nesse sentido, ainda é importante nós entendermos que a velhice não é experienciada da mesma forma pelas pessoas, havendo que autores como Araújo Santos chamam de heterogeneidade na velhice. Inclusive, alguns idosos possuem atitudes mais positivas frente a essa fase da vida e outras atitudes mais negativas, muito por conta da forma como a sociedade representa essa fase do ciclo vital. Assim, é importante cada vez mais discutirmos sobre o envelhecimento ativo e com qualidade no processo do envelhecer humano, conforme postulado pela Organização Mundial da Saúde. E é nesse campo que os grupos de convivência surgem como essa possibilidade de possibilitar esse envelhecimento ativo, saudável, digno. No Brasil, na década de 60, início da década de 70, começam a surgir os grupos de convivência, principalmente
associados ao SESC, né, e voltados para a questão educacional. No entanto, na pesquisa de Oliveira de 2015, já percebemos que atualmente há uma variedade nos serviços ofertados a esses idosos, pois atualmente temos atividades recreativas de caráter cultural, social e ainda educacionais. Assim, os grupos de convivência tornam-se espaços de socialização e potencialização para as pessoas idosas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, especialmente para esse público, mas também não significa que seja positivo só para esse segmento. Em uma pesquisa sobre qualidade de vida e suporte social, Santos 2015 destacou os motivos que levam idosos a buscarem os grupos de convivência. É interessante destacar que são muitos os motivos, mas podemos destacar como os principais a busca pela melhoria da saúde física e mental e o desejo por integração social. Autores como Lelis, Carlos e Paulinho relatam que nos grupos de convivência é possível observar que, por meio de um processo dinâmico e interativo, a participação de idosos nas atividades realizadas desenvolve o senso de valorização e de pertencimento social. Então, é primordial que esses grupos, né, que esses espaços sejam valorizados e ampliados cada vez mais. E nas considerações finais, podemos dizer que os grupos de convivência se tornarão locais essenciais para que os idosos desenvolvam seu potencial, assegurando o bem-estar mental, físico e social, possibilitando a construção de vínculos afetivos e desconstruindo assim os estereótipos sociais relacionados à inutilidade na última fase do ciclo vital. Portanto, sugerimos a realização de estudos empíricos que enfatizem as concepções dos idosos frente à velhice, o envelhecimento e os grupos de convivência, bem como que fomentem o reconhecimento de serviços prestados por tais grupos como um direito fundamental, para além de considerar os impactos biopsicossociais da velhice e do envelhecimento, também considerar que o acesso a esses grupos é um direito fundamental, inclusive previsto em legislação, e assim se distanciar da percepção de assistencialismo, como se esses grupos fossem um favor direcionado a esse público, né? E sabemos que é um direito, de fato. Que algumas referências utilizadas nesta apresentação, e pela atenção, muitíssimo obrigado.